Nós estamos pregando sobre orações que mudaram o mundo. E nós vamos ler um texto agora de uma dessas orações. É uma oração de um rei chamado Josafá, rei de Judá, que diz assim, 21, Crônicas, 2 Crônicas 21. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti dos lados de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Olha que oração. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisses que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Agora, vá um pouquinho adiante e leia no verso 17 comigo, que diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. E eles cantaram: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados.
verso 27 e 28. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém, foram ao templo do Senhor, aos sons das orquestras, e o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Amém. Amém. Vá até Atos 4 e nós vamos fazer a segunda leitura desta noite. Atos 4, verso 23, que diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha o verso 27, que belo. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade. Para quê? Para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram, no entanto, o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. E agora, verso 29, vem a oração deles. Olha que oração. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam ousadamente a palavra de Deus. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo e obrigado pela igreja que se reúne. Nós pedimos a direção do teu Espírito e que a tua palavra seja viva e eficaz, transformando, libertando, dando direção e nos curando. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém. Duas leituras, duas orações. Orações que mudaram o mundo. Esse é o tema da nossa série de mensagens que acontece durante esse mês de janeiro. Por que é que nós escolhemos pregar 4 domingos de janeiro sobre oração? O principal motivo disso é que a Bíblia manda a gente orar sem cessar. O segundo motivo é que os cristãos da modernidade, de certa forma, esqueceram um pouco o que é oração, ou o que é, mais precisamente, a vida de oração. Se eu perguntar para vocês, talvez eu e vocês vamos ficar um pouco acabrunhados sobre a nossa vida de oração. Por exemplo, nós temos 12 meses no ano, não é isso, gente? Nós já tivemos 27 dias do ano de 2019. Uma pergunta que vai incomodar você e a mim: quanto tempo nós dedicamos à oração? Quanto tempo nós dedicamos à oração para os nossos filhos, para a nossa igreja, para o nosso país
e para a nossa vida missional e espiritual. É por isso que esse assunto, oração, ele precisa estar na pauta da igreja o tempo inteiro. E nós, por exemplo, falamos aqui a respeito de oração na vida de algumas pessoas. Oração de Ana na Bíblia, uma das mais inspiradoras oração da Bíblia. Mãe de Samuel, o profeta, essa mulher ora e se conecta à vontade de Deus. E da oração dela, vem ao mundo um homem chamado Samuel. E Samuel é um dos homens mais extraordinários da Bíblia Sagrada, porque ele unge Davi, e Davi tem da sua descendência Jesus Cristo. A gente não pode perder o foco que a oração simples de uma mulher simples, mas que se conectou com os céus, mudou a história do mundo. No segundo domingo nós pregamos sobre a oração de Neemias, um homem que vivia no exílio, muito bem obrigado, com dinheiro, com recursos, com segurança, mas ele não aguenta ver a injustiça sobre o seu povo, e ele corre riscos pessoais, e ora ao Deus Altíssimo e diz: Senhor, nós pecamos contra ti, a nação pecou contra ti, eu pequei contra ti, perdoa os nossos pecados e nos dá a provisão para nós construirmos de novo os muros da cidade de Jerusalém. E Deus ouve Neemias, e porque Deus ouve Neemias, o projeto de redenção de Deus, através das famílias, desde Abraão até Jesus, continua, porque um homem se colocou de joelhos e clamou ao Deus Altíssimo, se conectou com os céus, e a vontade de Deus se realizou, porque um homem orou. O último domingo passado, nós pregamos sobre a oração de Josué, uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia. Um homem ora, e as leis da natureza obedecem a essa oração. Um homem ora e diz assim: Senhor, nós precisamos que o sol pare, que a noite não venha, até que nós possamos vencer todos os inimigos de Israel. E Deus ouve. E Deus ouve, e o sol brilha muito mais que 12 ou 14 horas. Brilha um dia inteirinho. É o único dia na história que não há noite. 24 horas de luz solar direto. Por quê? Porque alguém orou. Porque alguém buscou a Deus e se conectou com a vontade de Deus. E hoje eu quero vos falar sobre mais uma dessas orações. A oração de um rei chamado Josafá. Quem é Josafá? Josafá é um dos descendentes da família de Davi. Vocês sabem que Israel, num primeiro projeto de Deus, não teria rei. Deus seria soberano diretamente com eles. Deus usaria os sacerdotes e os profetas para falar diretamente com eles. Mas Israel quis imitar a sociedade sem Deus. E falou: Deus, nós queremos um rei, como as outras nações. E eles pediram tanto isso a Deus, que Deus falou assim: ok, eu vou dar a vocês um rei, só que isso vai ter impactos e consequências na vida de vocês. Vocês conhecem a história de Israel? Primeiro vem Saul, um rei que não teme a Deus com todo o seu coração e falha no seu projeto de reinado. Mas Deus levanta um rei segundo o seu coração, que é Davi. E Davi reina sobre Israel. E o filho de Davi, Salomão, também reina sobre Israel unido. Mas depois de Salomão, há uma confusão em Israel. Há uma divisão das tribos. 10 tribos vai para um lado, 2 tribos vão para o outro. E é por isso que quando você lê os livros do Antigo Testamento, você vai ver reis em Israel e reis em Judá. Em Israel, a capital é Samaria, tem um rei. E na parte de baixo, em Judá, a capital é Jerusalém, que tem um rei também. E depois de Salomão, a nação de Israel, até ir para o exílio, ela sempre tinha 2 reis. Um no norte, um no sul.
Um governava Samaria, outro governava Jerusalém. Só que a promessa de Deus era com a linhagem de Davi. Por quê? Porque uma mulher orou lá atrás ao Senhor chamada Ana. Olha que coisa preciosa. E se conectou com a vontade de Deus. E Josafá é um descendente de Davi. E o começo do reinado de Josafá, ele comete algumas imprudências. Mas depois ele começa a perceber que se alinhar à vontade de Deus em oração, vai trazer não só o seu sucesso pessoal, mas Deus vai se manifestar na história de Israel por causa de um homem fiel. A história que nós lemos aqui é a história de um momento na vida desse rei, em que ele está no momento que ele já está rico, ele tem fama, ele é sábio, mas o seu exército não é tão grande. E os seus auxiliares dizem: rei Josafá, nós fomos ver o que estava acontecendo ao redor de Israel, e há 2 exércitos que se uniram, e somam mais de 1 milhão de pessoas, e está vindo contra Israel. O que é que nós vamos fazer? Josafá, se você ler Crônicas, segundo Crônicas antes, você vai perceber que no começo da vida dele, ele confiava muito no seu braço, na sua estratégia militar, no seu conhecimento, na sua linhagem, e por isso ele teve algumas derrotas, mas parece que ele aprendeu. E quando ele ouve essa história de um perigo iminente, ele não só vai orar, mas conclama uma reunião de oração para toda a nação de Judá. E não só oração, um jejum em todo o reino. E eles buscam ao Senhor. E essa oração está registrada no capítulo 20 do livro 2 de Crônicas. Essa oração, ela tem algumas coisas muito especiais. E eu queria que você percebesse comigo a primeira coisa importante que vai estar projetado aqui, nas orações que mudaram o mundo. A oração de Josafá, quando as nossas armas são sobrenaturais. Quando as nossas armas não vêm da estratégia do conhecimento humano, nem da estratégia militar, nem da estratégia do dinheiro, mas vem da estratégia de alguém que se conecta com Deus, e ao conhecer a vontade de Deus, anda em intimidade com Deus de tal forma, que a sua vontade humana se conecta com a vontade de Deus, e coisas extraordinárias acontecem na história. Nós já temos o primeiro ponto. Deixa eu dizer para você, a oração de Josafá mostra a diferença entre as batalhas que são só suas e as batalhas que são de Deus. Deixa eu explicar isso de novo para você. Essa oração está registrada na Bíblia para que eu e você compreendamos que há projetos humanos que nós pedimos para Deus para nos abençoar, mas que tem a ver só com a gente. E Deus é bom, Deus quer nos abençoar, Deus quer o bem dos seus filhos. E muitas vezes nós obtemos esse favor de Deus simplesmente porque Ele é gracioso e bom. Mas há batalhas que você vai enfrentar, que elas não são suas, elas são batalhas de Deus. E o que diferencia uma coisa de outra é uma vida de oração. Uma vida de oração faz você ter discernimento em que batalhas são só suas e que batalhas são de Deus. Portanto, se você se alinha a de Deus, é Deus que vai lutar pela sua causa. Por quê? Porque a sua causa é a causa de Deus. Amém, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? E Josafá descobriu isso. Ele se conectou com a vontade de Deus quando, diante de um perigo, ele diz assim: eu não vou usar as estratégias humanas, nós vamos buscar o Deus de Israel. E a oração dele é tão bela, a oração de Josafá é tão bela, que ele remete aos seus antepassados. Ele ora a Deus e fala: Senhor, Tu não és o Deus de Israel? O Senhor não é o Deus que fez uma promessa a Abraão há tantos anos atrás? Não foi o Senhor que prometeu através do Teu ungido Davi, que quando o povo se arrependesse,
o Senhor levaria eles a um tempo de justiça, de paz. Pois é, nós estamos clamando ao Senhor agora. Nós não temos nenhuma outra estratégia que não seja a tua estratégia. Qual é a tua estratégia para nós diante dos nossos inimigos? Essa oração é preciosa porque essa oração ela se conecta com um plano de redenção de Deus. Uma das coisas preciosas na minha e na sua vida é quando você passa a desejar o que Deus deseja. Grande parte dos nossos problemas tem a ver com a gente desejar ardentemente coisas que Deus não deseja. Isso passa a ser para nós um empecilho de vida. Muita gente desejou o que Deus não deseja e entrou em relacionamentos que só geraram dor e sofrimento. Muita gente até se casou com julgos desiguais porque desejou muito uma coisa, mas que Deus não desejava. E passou a sofrer dia a dia em relação a isso. É muito importante quando o nosso desejo se conecta com o desejo de Deus. Quando Deus quer fazer algo e a gente fala assim: Senhor, eu não sei bem o que o Senhor quer fazer, mas eu sei que o que o Senhor faz é bom. E eu quero participar do que o Senhor está fazendo no mundo. Isso é se conectar com a vontade de Deus. Está entendendo, gente? E Josafá entendeu isso. Entendeu porque ele começou a compreender que a sua oração começou a se conectar com a vontade de Deus. Porque ao invés de ele usar armas militares, ele passou a usar as armas espirituais. Ao invés de Josafá utilizar os cânticos militares de guerra, ele convocou o seu exército a cantar a santidade de Deus. Ao invés de ele usar as estratégias humanas para vencer o inimigo, ele pediu ao Senhor estratégia dos céus para vencer os seus inimigos. A vontade de Josafá se conectou à vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Aconteceu aquilo que acontece comigo e com você, quando os nossos projetos não são só nossos, mas os nossos projetos se alinham à vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus falou a Josafá e ao povo de Israel dizendo assim: Josafá, nessa batalha que vocês vão lutar, na verdade vocês não vão lutar, se preparem, porque Deus vai lutar por vocês. Quando a vontade humana está alinhada à vontade de Deus, não somos nós que vamos lutar. A gente vai se posicionar, a gente vai estar em oração, a gente vai fazer da Bíblia Sagrada o alimento, isso é posicionar-se. Mas quem vai lutar? O Senhor dos exércitos que vence todas as batalhas. A oração de Josafá me ensina que há projetos que são só meus, mas há projetos que são de Deus. E quando os meus desejos se alinham com os desejos de Deus, eu não preciso lutar, porque o Senhor lutará pela minha causa. Amém, gente? Isso é uma oração extraordinária. Por quê? Porque Deus deu vitórias. Quando nós lemos a sequência da história, nós vamos ver que a nação de Israel se prepara. O exército é pequeno, mas Deus fala assim: coloca os músicos da orquestra na frente do batalhão militar. E isso parecia uma loucura para quem estava vendo, mas Deus estava dizendo que ia lutar por Israel. E quando a orquestra começa a tocar, eu fico imaginando que louvor foi esse. Porque imagina um exército de 1 milhão do outro lado, um exército pequeno de Israel aqui, e a orquestra tocando. Esse louvor era tão ungido, tão poderoso. O céu se juntou à terra de um jeito tão extraordinário, que a Bíblia diz que Deus colocou emboscada entre os amonitas, e o Senhor deu vitória a Israel, sem que o exército precisasse usar as suas espadas e as suas armas de guerra. Sabe o que significa isso? Que quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, e numa vida de oração, não é a arma humana,
não é o seu conhecimento, não é a sua força, não é a sua fama, não é a sua influência, não é a sua capacidade profissional, não é. O Senhor vai olhar para você e dizer assim: eu estou te dando armas espirituais muito poderosas. Nessa batalha você não vai lutar, eu lutarei por você e vencerei essa batalha. Que coisa fantástica! A oração que nos alinha à vontade de Deus. Mas hoje eu gostaria de falar de duas orações. Essa foi uma. A outra está registrada no livro de Atos, e ela está extremamente ligada à oração do rei Josafá. Atos 4 conta a história de Pedro e João, dois representantes da igreja primitiva. O que nós chamamos de igreja primitiva? Igreja primitiva é a igreja que se formou nos primeiros séculos da nossa era. A igreja que tinha Pedro, que tinha João como líderes, depois Paulo e tantos outros. Essa é a igreja primitiva. E quando eles começaram a anunciar o evangelho, quando eles começaram a dizer que César não era Senhor, que Jesus Cristo, Filho de Deus, era o Senhor de todas as coisas, eles arrumaram confusão com o poder político. E Roma se voltou contra eles e disseram assim: esses cristãos vão acabar com o Império Romano, vão acabar com os nossos poderes militares, vão acabar com a nossa influência. Então vamos começar a prender a sua liderança para esse movimento acabar, esse movimento de Jesus acabar. E eles prendem Pedro e João. Mas Atos 4 nos conta que as mãos do Senhor atuaram sobre eles. Por quê? Você vai ver que o motivo daquelas coisas extraordinárias começarem a acontecer é porque Lucas vai narrar em Atos que a igreja de Jerusalém se mantinha em estado constante de oração. Amém, gente? Orar conecta você com os céus. Orar pensando, pensar orando. Eu fiquei pensando à medida que estava preparando essa mensagem: será que eu estou comunicando quando eu estou dizendo à igreja que orar é uma necessidade? E pode ser que vocês estão pensando assim: pastor, será que o senhor está falando então dos cultos de oração daqui da igreja? É também, mas não é só isso. Será que o senhor está falando naquela oração que eu faço quando eu levanto e falo assim: Senhor, abençoa o meu dia? Ou se não, quando eu oro na hora do almoço? É também, mas não é só isso. Eu estou falando de uma mentalidade de oração. Eu estou falando de você passar o dia conectado com as coisas do reino de Deus. Eu não sei se você já teve uma experiência de estar trabalhando no seu dia a dia, ou dirigindo nas marginais, ou viajando, e você está no volante. Daqui a pouco você é tomado por uma sensação de alegria espiritual, e você começa a ver os livramentos de Deus, o cuidado de Deus com a sua família, a provisão de Deus com as suas finanças. Você começa a perceber o que Deus já fez. Isso vai levando a você a um estado de gratidão, e você solta um: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor faz. Você já viveu essa experiência? Isso é oração. Isso é oração. É você orar sempre. Ou quando você está diante de um problema, quando muitos de nós aqui sexta-feira, diante de um acidente, talvez você não ouviu pessoas orando assim de forma aberta e alta, mas depois nós nos comunicamos aqui que soubemos que cada um falou: Senhor, essa causa é tua, essa igreja é tua, nós estamos trabalhando no teu reino, põe as tuas mãos sobre a vida do Orandir. E Deus fez isso. É disso que eu estou falando. É antes de você tomar uma decisão, você não confiar na sua capacidade, mas é você diante de Deus e falar assim: Senhor, isso o que eu estou pedindo vai me aproximar do Senhor ou vai me afastar do Senhor? Porque tem coisas que nós desejamos que nos afastam de Deus e não nos aproximam de Deus. Há um exemplo no Antigo Testamento que é tremendo em relação a isso. A nação de Israel estava no deserto,
tinha saído do Egito, a terra prometida de Canaã estava lá, mas o povo se tornou extremamente rebelde contra Deus, pecando sistematicamente. E Deus fala assim: eu não vou caminhar com esse povo desse jeito. Se eu for caminhar com eles, a minha glória e a minha santidade vai eliminá-los. E Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, chega, a minha paciência foi, esse povo não me ama. Esse povo tem milagres no deserto, esse povo vê maná, eu já abri o mar vermelho, mas isso não é suficiente para eles. Eles querem um show da fé todo dia, mas não me obedecem. Eu falei show da fé? Não, eu falei show da fé, mas é o show da fé daqui que eu estou falando. Você entendeu? Esse povo só quer coisas extraordinárias, quando eu estou querendo coisas ordinárias. Eu quero que eles orem a mim, eu quero que eles tenham um relacionamento pessoal comigo, eu quero que eles me obedeçam, porque eu já prometi que vou dar a eles a terra prometida, mas eles não querem. E Deus fala assim: Moisés, eu não vou com esse povo. E Moisés ora ao Senhor e fala: Senhor, como assim o Senhor não vai? As nações sabem que o Senhor é o Deus de Israel. O Senhor precisa ir. E Moisés tem a coragem de dizer assim: se o Senhor não for, risca o meu nome do livro da vida. Você já pensou? Essa oração parece ousada demais, mas Deus não olha essa oração como Moisés testando Deus, não é isso. Deus olha para Moisés e diz assim: como um homem é capaz de amar tanto o seu povo, até chegar num limite de: Senhor, se o Senhor conseguir salvar essa gente, o Senhor pode salvar? Se isso custar a minha vida, tudo bem, mas salva esse povo, Senhor. Isso é um coração extraordinário, não é, gente? Mas o que Deus fala? Deus fala: Moisés, tá bom, por causa de você e do meu relacionamento pessoal com você, por causa da sua oração, esse povo vai entrar na terra prometida, mas eu não irei com eles. O povo quer a terra prometida, mas não quer andar com Deus. Entendeu, gente? Não é o povo que eu estou dizendo sou eu e você. Porque nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos nos submeter à vontade de Deus. Nós queremos os milagres de Deus, nós queremos que Deus proteja as nossas famílias, mas nós não queremos que a nossa família se coloque de joelhos num tempo de oração e falar: Senhor, faz da nossa família a tua vontade, alinha a nossa vontade à tua vontade. É por isso que eu estou aqui para dizer para você hoje, eu não sei pelo que você está orando, pode ser por projetos pessoais, e Deus manda a gente buscar isso, mas os teus projetos pessoais, mesmo que eles forem bons, se eles afastarem você de Deus, isso não tem a ver com os projetos de Deus. Então talvez a oração mais ousada da história não é dizer assim: Senhor, abre os mares para eu passar, para o mundo ver o quanto o Senhor tem poder. Isso não é a oração mais extraordinária da Bíblia. A oração mais extraordinária da Bíblia é a gente orar assim: Senhor, eu não conheço a tua vontade plenamente para o futuro, mas seja qual for ela, eu quero estar dentro dessa vontade. Isso é uma oração ousada. Isso é uma oração que exige fé, confiança. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o que o Senhor vai fazer é algo bom, porque o Senhor é um Deus bom e a tua misericórdia dura para sempre. Isso é uma oração afinada com a vontade de Deus. A oração da igreja primitiva, curiosamente, não é para Deus parar a perseguição. Vocês já notaram isso, gente? Imagina que se nós tivéssemos no Brasil uma perseguição religiosa. Gente, ser cristão no Brasil, vamos combinar aqui, é bem fácil. É bem fácil. Nós estamos num domingo à tarde, nos reunindo livremente, nós podemos entrar, sair, mas esse não é o normal no mundo. Tem
Tenta imaginar os cristãos na Síria hoje. Eles não podem se reunir. Tenta imaginar os cristãos na China, em que a igreja não pode ser oficializada. Eles têm que fazer culto num dia num lugar, no outro dia no outro, porque não se pode saber o endereço. E essa gente ama o Senhor profundamente. Por quê? Porque eles não estão preocupados com um projeto pessoal. Eles querem estar onde Deus está. E é por isso que eles fazem um culto aqui, um culto ali, um outro no subterrâneo, outro não sei aonde. Por quê? Porque eles querem estar no centro da vontade de Deus. Amém, gente? Essa igreja perseguida é uma igreja, como a igreja primitiva, que não ora falando assim: Senhor, elimina os nossos inimigos, elimina o Império Romano. Eles não oram assim. Atos 4 vai dizer que eles falam assim: Senhor, nós estamos sendo perseguidos. O Sinédrio prendeu nossos líderes, o Pedro e o João. Tem mais, o Império Romano está querendo eliminar a gente, nós sabemos de tudo isso. Os líderes desse império mataram Jesus, Herodes e Pilatos. Mas tem uma coisa, nós não estamos pedindo para o Senhor liberar a gente da perseguição, não. O que nós estamos pedindo é duas coisas, e olha as duas coisas que eles pedem: nos dá coragem para pregar o evangelho da graça de Deus, e nos capacita para a gente ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja no mundo. Que oração maravilhosa é essa? Quando alguém percebe que não é o que Deus dá que é a solução para os nossos problemas. A solução para os nossos problemas é andar com Deus que nos dá. Quando a gente está andando com Ele, a gente não precisa pedir para Deus eliminar nada. A gente precisa só dizer: Senhor, me dá coragem, ousadia e me capacita para vencer essa dificuldade. Se o teu Espírito estiver em mim, eu vou vencer no poder do Espírito Santo. Eu estou pensando, o que está afligindo o seu coração hoje, e o meu coração nessa semana que vai começar, nesse ano que já começou. Talvez a gente esteja orando de forma equivocada, falando: Senhor, tira isso, tira aquilo, faz desse jeito, faz do jeito de outro. E Deus olha com misericórdia para a gente e fala assim: olha para a minha palavra. Se você olhar para a minha palavra, você não vai pedir para eu tirar nada, você vai pedir para eu te dar. E o que é que nós vamos pedir para Deus nos dar? Senhor, me dá coragem para enfrentar as minhas dificuldades. Me dá coragem para enfrentar essa enfermidade. Me dá coragem para olhar para esse atestado médico que não diz coisas boas, mas eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Me dá coragem nesse novo empreendimento que eu vou começar, porque esse projeto não é meu. Esse projeto é para o louvor da tua glória. Então me dá coragem e ousadia para fazer o que precisa ser feito. Senhor, me dá coragem para dizer não às tentações do mundo. Me dá coragem para eu dizer não para os vícios que estão me aprisionando. Me dá coragem, Senhor. E Ele vai olhar para você e falar: agora você está orando conforme a minha vontade. E vocês lembram que Jesus disse: se vocês estiverem em mim, e a minha palavra, que é vontade de Deus, estiver em vocês, vocês orarão e pedirão tudo, e vos será feito. Amém, gente? Porque a nossa vontade se alinhou com a vontade de Deus. Então tudo é bom e tudo é de acordo com a vontade de Deus. Está entendendo o que Deus está nos falando nessa noite? Eu termino essa mensagem lembrando que na vinda de Jesus Cristo ao mundo, esse que veio da linhagem de Davi, esse que veio da linhagem de Josafá, que é o leão da tribo de Judá, a vontade de Deus que era revelado pela Torá, que os judeus amavam como lei do Senhor, agora a vontade de Deus não se revela apenas num livro, ele se revela numa pessoa. Agora eu e você temos mais facilidades para conhecer a vontade de Deus, porque o povo do Antigo Testamento tinha que ler, entender, identificar a vontade de Deus num livro. Agora eu e você, além de um livro, nós temos uma pessoa. Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Quer entender o caminho para a vida? Olha para mim, diz Jesus. Quer saber o que é a verdade no mundo confuso? Olha para mim. Quer descobrir o que é a verdadeira vida, a verdadeira felicidade? Olha para mim. O evangelho da graça de Deus é a notícia do que Deus já fez. E o que é que Deus já fez? Deus venceu a batalha que você não conseguiria vencer. Sabe o que Jesus Cristo disse para você na cruz do Calvário? Se você confiar em mim, se você confiar no sacrifício que eu fiz por você, se você confiar no meu sangue que limpa e purifica você de todos os pecados, a partir de agora vocês não terão que lutar, porque essa batalha é minha e eu já venci na cruz do Calvário. É por isso que, de forma interessante, a Bíblia vai dizer que Satanás, o maligno, é nosso adversário. Mas a Bíblia em nenhum lugar vai dizer para você vencer o diabo. Não vai dizer, inclusive, para você formar estratégia contra o diabo. Não é isso. E por que é que a Bíblia não diz isso? Porque para a Bíblia Sagrada, que olha o tempo na eternidade, essa batalha já foi ganha. Por isso que no alto da cruz Jesus diz assim: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito ao Pai. O que Jesus está dizendo? Essa batalha eu já venci por aqueles que confiam em mim. Você agora tem um poder para não pecar. Se você não tem Jesus, você não tem esse poder. Mas com Cristo vivendo em você, você pode dizer não para o pecado e sim para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a fazer morada na sua vida. Você tem esse poder. Se você puder, numa atitude de fé, levanta a sua mão direita e diga assim comigo: obrigado, Senhor, pela boa notícia do Evangelho da Graça. O que Cristo fez foi vencer a batalha que eu não conseguiria. Assim como o rei Josafá ouviu de ti, você não precisa lutar, porque essa batalha é do Senhor. Na cruz houve um grito de libertação. Vocês não precisam lutar mais, porque essa batalha já foi vencida pelo seu Senhor. É por isso que agora nós vemos os apóstolos dizendo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você não precisa mais vencer, até porque você não conseguiria vencer. Cristo venceu no teu lugar as potestades, os governos, todas as coisas que vocês não poderiam. E agora eu resisto porque agora há um poder dentro de mim, o poder do Espírito Santo, que me faz confiar no Senhor e enxergar o que o mundo não pode enxergar. O que a gente enxerga? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, gente? Você confia nessa palavra do Senhor? Você pode glorificá-lo por isso? Que o Senhor encha a sua vida desse poder. Que nesse novo ano, você e a sua família se alinhem à vontade de Deus. E os seus desejos sejam os desejos de Deus. Porque se os teus desejos forem os desejos de Deus, você não terá mais que lutar essa batalha do Senhor. E Ele lutará no seu lugar, por você e por todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.